Pedir para Pode gravar? começar então, né? Vamos lá. É, certo, então, nosso tema de hoje, né, para a aula de hoje ficou como blefarites, que é uma queixa muito comum. Tá passando isso? Peraí, doutor, que não tá passando. Tudo bem, vamos lá. Aí, foi. Então, a gente vai começar pela definição, né, de que, o que é uma blefarite, que é uma afecção inflamatória das pálpebras e das margens palpebrais. E, geralmente, de uma forma primária, ela não vai acometer a uma perda de visão, mas ela pode ocorrer de uma forma secundária essa superfície ocular mais adjacente. Então, gerar uma cerotopatia superficial, neovascularização de córnea, em alguns casos mais graves, até ulceração. É uma condição muito comum na nossa prática oftalmológica, né? E as queixas do paciente geralmente é de irritação e desconforto ocular. Dentro da epidemiologia, alguns estudos mostram taxas da disfunção da glândula meibomiana em torno de 21,9% em pacientes assintomáticos e 8,6% em indivíduos sintomáticos. Pode afetar todos os grupos étnicos e etários, mas tem uma idade média de acometimento de 50 anos, sendo que a estafilocócica acontece em pacientes mais jovens, em torno de 42 anos, e a maioria do sexo feminino, 80%. Dos fatores de risco, o principal deles, né, seria o olho seco, que está presente em 50%, principalmente de blefarites estafilocócicas, e é por conta de uma diminuição nos níveis de lisozima e imunoglobulinas, associada a uma deficiência lacrimal, que vai alterar a resistência a bactérias e predispõe, então, a blefarite estafilocócica. Não acomete somente a blefarite estafilocócica, a seborreica e a disfunção das glândulas meibomianas também apresentam geralmente olho seco, em torno de 40%, e é por conta da evaporação do filme lacrimal, por conta de uma deficiência justamente na produção da parte mais lipídica do filme lacrimal, portanto, ocorre essa evaporação. Outro fator de risco, né, são algumas condições dermatológicas. A primeira delas, que a gente vai falar aqui, é a rosácea, que está presente de 20 a 42% em todos os tipos de blefarite. E alguns achados característicos são eritema, telangiectasias, pápulas, pústulas e as glândulas sebáceas bem proeminentes. Em alguns casos mais graves de rosácea associada a blefarite, pode levar a esse edema bem eritematoso e periorbitário, que é grave, né? E aí, quando tem essa condição, a gente chama de síndrome de Morbighan, que é nessa figura que eu coloquei aqui. A dermatite seborreica é uma outra condição associada à blefarite. A gente tem essa descamação, né, principalmente em partes mais oleosas do corpo, então couro cabeludo, região retroauricular, glabela, o sulco aqui nasolabial, que está muito presente também e associada à blefarite. Alguns estudos mostram até 95% dos pacientes que têm a blefarite também apresentam a dermatite seborreica, então é muito. A demodicose, que é muito importante aqui para a gente, e muito frequente, né? Ela é caracterizada por ter essa caspa bem cilíndrica ao redor dos cílios, podendo chamar assim também de formato em dedo de luva, né? Que acomete em torno de 30%, principalmente em blefarites mais crônicas, e essa infestação pelo ácaro vai bloquear os folículos e glândulas e causar uma resposta inflamatória. O Demodex, que é esse ácaro que causa, ele pode estar presente também em pacientes assintomáticos. E o que a gente vê bastante é que em blefarites mais recorrentes, que não respondem à terapia, geralmente responde muito bem quando a gente faz essa erradicação dos ácaros Demodex. Muito bem, ó. Deixa eu interromper aqui. Tá ótimo, é isso mesmo. A demodicose eu vou frisar porque é um problema na oftalmologia, tá? Tem muitos livros que ainda não colocam o Demodex como uma causa importante de blefarite. Muitos médicos não fazem ideia de como tratar isso direito, fica dando só antibiótico, pomada de associação, corticóide, antibiótico, e não melhora nunca. E fica aquela blefarite crônica, ordelo de repetição,
o paciente começa a cair os cílios, e um problemão, e é, na verdade, um efeito crônico da infestação de Demodex, tá? Na própria rosácea, cada vez mais eles estão vendo a associação do Demodex e estão tratando também com a ivermectina para a rosácea, né? Então, um dos tratamentos da rosácea hoje é usar a ivermectina tópica, justamente por efeito do Demodex. Então, esse tipo de crostas aí na base dos cílios, que é bem grudadinho no cílio, em volta do cílio, fazendo um dedo de luva ali, saindo do folículo, tá? Branquinho, assim. Isso é patognomônico de Demodex. Não significa que tenha só Demodex. Muitas vezes vai ter uma blefarite mista com bactéria, porque aí ele coça, põe a mão, então é multifatorial. Mas se tiver o Demodex, tem que tratar. Não pode deixar passar um paciente com um cílio desse jeito e só a higienização não resolve, tá? Tem que usar a medicação. Nós vamos ver mais pra frente, eu acho, né? Isso. Aí passando aqui, então, a fisiopatologia, né, depende do qual tipo de blefarite. A estafilococca é justamente pela presença dessa bactéria na superfície ocular, que é principalmente o Staphylo aureus, tem algum slide mais para frente. A blefarite seborreica é onde a gente tem essa descamação mais oleosa, bem mais gordurosa, e a disfunção das glândulas meibomianas, que são as anomalias funcionais mesmo dessas glândulas meibomianas, né? E aí, no caso, com essa alteração, a gente vai ter essa evaporação da película lacrimal. A classificação anatômica, né, das blefarites, a gente faz em anterior e posterior. A anterior é quando acomete a lamela anterior, onde tem a base dos cílios, e a posterior é quando afeta os orifícios da glândula de Meibomius, que está na lamela posterior após a linha cinzenta. Na blefarite anterior, essas margens palpebrais elas são bem acometidas, bem permeadas, pode ter telangiectasias, e as blefarites estafilocócicas mais severas, elas podem ter pequenos abscessos também intrafloriculares. Em caso de uma longa duração, a gente pode ter essa margem bem mais cicatrizada, bem hipertrofiada, e as crostas geralmente são bem duras, quebradiças e centrada bem na base dos cílios. De uma forma crônica, pode resultar em triquias, madarose e até mesmo uma poliose. Isso, ó. Aí, vocês veem que é bem diferente da outra, né? É uma crosta muito mais ali amarelada, espalhadas entre os cílios, tá vendo? Às vezes tem fragmento nos cílios também, então é um aspecto diferente. E isso é típico de blefarite estafilocócica. Normalmente tem uma espuminha também no cantinho do olho, na margem palpebral, tá? E tem que ficar atento porque isso é comum de dar alteração na córnea mesmo, de dar uma estafilococcía. E aí você tem uma reação das toxinas do estafilococcus na córnea, que vão dando reações inflamatórias e opacidades na córnea também, tá? Todas as blefarites de forma crônica podem dar triquíase, madarose, e poliose, tá? Certo. Aqui é um exemplo, então, né, da estafilocócica. A gente comentou na epidemiologia que são pacientes mais jovens, geralmente mulheres, né? E o principal agente, né, é o Staphylo aureus mesmo, seguido depois pelo Staphylo epidermidis. A blefarite seborreica simples geralmente acomete pacientes um pouco mais velhos, pacientes que têm a seborreia associada em outra parte do corpo. Homens e mulheres são igualmente acometidos, né? E a gente pode ver essa borda que tem um certo eritema, mas que são bem crostas mesmo, bem descamativas e oleosas. A flora, geralmente, então, na seborreica é normal. A mista é quando se tem um composto da estafilocócica e da seborreica, né? E a gente vê então que ela é bem mais inflamada do que a seborreica apenas. E o principal agente também aqui vai ser o Staphylo aureus. Algumas complicações dessas blefarites anteriores seria, por exemplo, o ordelo externo, que é conhecido popularmente como terçol, né? Que já vai ser uma consequência onde se dissemina essa infecção para as glândulas de Moll's-Eyes.
Além disso, uma instabilidade do filme lacrimal, chegando a cometer até 50% dos casos, e uma hipersensibilidade às toxinas estafilocócicas, que aí a gente pode ter, igual o doutor comentou, né? Afetar a córnea, afetar a conjuntiva, então a gente pode ter uma conjuntivite papilar leve, uma ceratite marginal associada. Ó, aqui o ordelo, ele pode ser então uma inflamação de qualquer uma dessas glândulas, né? Então, se afetou uma Alzheimer, ela vai ser mais externa, perto dos cílios. Pode ser uma inflamação da própria glândula de Meibomius, e aí vai ser um ordelo mais interno, que você às vezes até drena por dentro, né? Então, às vezes pode sair pelo orifíciozinho mesmo da glândula de Meibomius, a cabecinha amarelinha, como parece tá nessa foto aí também. Uhum. Então, o ordelo é uma inflamação. Então, quando a gente trata um ordelo só com higiene e compressa morna, você, na verdade, está tratando aquele probleminha ali localizado. Mas o que que causou esse ordelo? Normalmente, a maioria não presta atenção para ver que tem uma blefarite por trás, né? Porque não é normal a glândula inflamar ali. Então, é preciso examinar bem os 2 olhos para ver que tipo de blefarite está por trás daquele ordelo. Aí você vai tratar o paciente direito, tá? Uhum. Aqui, as blefarites posteriores, né? Ela pode vir de uma forma isolada, mas também associada à blefarite anterior. E os dois tipos principais é quando se tem uma disfunção da glândula de Meibomius associada a uma seborreia, então seborreia meibomiana, e uma meibomite. Aí os sinais, a seborreia meibomiana, a gente tem uma secreção bem excessiva da glândula de Meibomius, e a meibomite é quando realmente elas estão bem inflamadas e pode ter uma obstrução dessas glândulas. Quando a gente tem um bloqueio desses ductos meimobianos e provoca uma dilatação, essa dilatação ela pode ser até mais cística. Falando então da glândula de Meibomius, né, é importante a gente relembrar que a função dela é produzir a parte lipídica do filme lacrimal, sendo que o filme lacrimal é composto por três partes: a lipídica, a aquosa e a da mucina, ou mucosa. Essa composição, para que tenha uma superfície ocular boa, um conforto para o paciente piscar, é preciso que ela esteja balanceada. Por isso que a gente está falando que essa alteração na parte lipídica, aqui através da glândula de Meibomius, vai causar uma certa alteração. A seborreia meibomiana, a gente geralmente tem uma seborreia associada a muitas alterações nas glândulas propriamente dita. Os ductos são bem dilatados, mas ainda se tem uma drenagem fácil. A espuma do filme lacrimal pode estar presente, e em canto da pálpebra a gente chama de secreção meibomiana. O paciente, além de um desconforto, é, pode causar uma queimação. E geralmente não tem alteração da córnea conjuntiva. A seborreica com meibomite secundária é uma secreção meibomiana mais engrossada, já é difícil de drenagem, né? Algumas glândulas mais obstruídas. A pálpebra geralmente é normal e não encontramos micro-organismos isolados nessa secreção meibomiana. A meibomite primária, ou ceratoconjuntivite meibomiana, a gente tem essa inflamação na margem palpebral posterior, com essa secreção bem engrossada, que obstrui a maioria das glândulas. E aqui a gente já vê bastante associação com alterações em conjuntiva e córnea. Então, a conjuntiva tarsal ela pode já ter uma hipertrofia papilar. E na córnea, uma ceratite punctata, neovasos, também está muito associada às condições dermatológicas, dermatite seborreica e a rosácea. O paciente chega para a gente com um quadro clínico bem abrangente, e todas as blefarites geralmente têm as mesmas queixas. Então, é uma hiperemia, essa sensação de crosta na base dos cílios, prurido, sensação de corpo estranho, lacrimejamento, um filme lacrimal mais de aspecto mais espumoso, fotofobia, ardência ocular. E já se for um quadro um pouco mais crônico, né? A gente pode ter também, já nesse primeiro contato com o paciente, alterações corneanas e conjuntivais secundárias. Geralmente, os sintomas são piores pela manhã, mas ele pode ter várias exacerbações.
Para diagnóstico, então, a gente começa pela anamnese, né, vendo a história típica do paciente, e depois a gente avalia ele na lâmpada de fenda. Por quê? É igual a gente falou, por exemplo, do Demodex, né? Tem um achado que é bem característico dele. Então, no nosso exame da lâmpada de fenda, é que a gente pode conseguir diferenciar os subtipos específicos da blefarite. Não existe um diagnóstico. O senhor vai falar, Volta aí. doutor? Só para exemplificar o que eu estava falando, é, volta um slide. Isso, que nessa foto aí, que se não me engano é da Academia Americana, né? Eles colocam essa primeira foto como uma blefarite seborreica, e não é, tá? Essa foto é antigo, provavelmente esse livro é antigo. Na época, a gente não classificava isso como causado por Demodex, a gente não sabia que era isso. Tá? Então está classificado como seborreico, mas hoje essa foto é uma blefarite por Demodex, tá? Staphylococcus é a segunda e ali a terceira é uma meibomite. Tá bom. E aqui a gente não tem nenhum teste diagnóstico que seja específico para blefarite, mas a gente abre mão de alguns testes auxiliares e também em casos bem assim, recorrentes, graves, a gente pode também fazer uma cultura de margem palpebral. O BUT, né, é um dos primeiros testes auxiliares. A gente pode usar em todas as formas de blefarite, que vai ser o exame desse filme lacrimal, para a gente ver se ele está instável e tem uma rápida evaporação. Aí, para o exame, a gente coloca o paciente na lâmpada de fenda, né? Pinga o colírio da fluoresceína e a gente vai contar o tempo entre o piscar completo dele e até quando a gente começa a ver essas primeiras traves aqui, ó, no filme lacrimal, que é como se estivesse quebrando, que aí tá tendo essa ruptura do filme lacrimal. Se a gente contar um tempo menos que 10 segundos, isso quer dizer que tem uma instabilidade desse filme lacrimal. A osmolaridade da lágrima, ela também pode ser muito útil na questão do olho seco, né, para o diagnóstico. Os estudos de meta-análise falam que essa osmolaridade, em torno de 316 ou até mais, tem uma especificidade muito alta para falar sobre a síndrome e diagnóstico de olho seco, né? Só que a única coisa é que essa osmolaridade ela não diferencia se isso é uma deficiência na produção da parte aquosa ou se é um olho seco evaporativo. Isso, quanto mais seco, mais osmolaridade, tá? Certo. A análise microscópica de cílios, né, que a gente pode fazer uma epilação e avaliar os cílios propriamente dito, foram implicados em alguns casos, então, para a gente levar ao diagnóstico do acrodemodex, né, em blefarites ou blefaroconjuntivites mais crônicas. Aí essa amostra vai ser preparada para avaliar microscopicamente, né, e a gente também vai avaliar através de uma gota de fluoresceína também. A biópsia de pálpebra, ela só está indicada em alguns casos, né? A importância dela é a gente conseguir excluir a possibilidade de um carcinoma, e são em pacientes, nesses casos crônicos, que apresentam uma certa assimetria, resistência à terapia, calásios com muita recorrência, aí a gente pode indicar. Aqui, algumas tabelas, só para a gente demonstrar o diagnóstico diferencial, né? Então, sempre pensar que pode ter alguma outra doença por trás disso. Então, infecções bacterianas pode ser o impetigo, erisipela, algumas outras infecções virais podem estar associadas, uma pediculose, que é uma infecção parasitária. Nesse outro quadro, eu demonstrei algumas condições imunológicas e também outras dermatoses que podem estar presentes. E aqui, tumores, né? Então, temos os tumores benignos, onde o principal deles seria o hemangioma, e os malignos da pálpebra, que é o carcinoma basocelular, o SEC, carcinoma sebáceo e até mesmo o melanoma. Os tratamentos, então, a gente tem que a blefarite é uma condição bem crônica, pode ter exacerbação frequente, e a terapia padrão, então, vai ser a gente tentar controlar os sinais e sintomas, né? Uma revisão recente de literatura mostrou que em 34 estudos de intervenção nessa blefarite crônica, não teve evidência para que resultasse em cura da blefarite. Então, fala realmente a favor a essa condição crônica que tem períodos de exacerbação e melhora. As opções de tratamento são semelhantes quanto à blefarite anterior e posterior.
E a gente vai começar aqui falando principalmente de um tratamento mais geral, que é a higiene das pálpebras e compressas mornas principalmente. A gente indica muito, né, vê bastante aqui no nosso ambulatório. Em alguns casos, pode-se também fazer a massagem palpebral vertical e esfoliação das pálpebras. Geralmente, os efeitos adversos dessa higiene não é mais difícil de acontecer, mas quando acontece, pode ser por conta dessa irritação mecânica mesmo, por esfregar muito de forma excessiva, ou então a sensibilidade a algum composto do shampoo que está sendo utilizado, né? E lembrar que essa higiene, como essa doença é crônica, a gente não deve usar ela só quando ela está agudizada. Então, essa parte da higiene dos cílios, ela está presente no paciente, assim, sempre, todos os dias da vida dele. Começando aqui pelos também tratamento com antibióticos, né? A gente tem antibióticos tópicos e orais. Os tópicos geralmente são os que a gente começa usando, né? Para uma blefarite anterior tem bastante alívio sintomático, consegue erradicar as bactérias da margem palpebral. E a gente pode usar isso através de pomadas tópicas, né? Aplicadas uma ou duas vezes ao dia, geralmente antes de dormir, é uma opção muito legal de usar. E a gente usa até que os sintomas desapareçam, esses sintomas mais agudos. O antibiótico oral também são recomendados, só que tem algumas indicações específicas, então, geralmente, pacientes que têm a disfunção meimobiana não controlada com os tratamentos mais iniciais. E a propriedade desse antibiótico oral, ela também é anti-inflamatória e reguladora de lipídios. O corticoide, ele já tem um efeito benéfico demonstrado, porém a gente tem que tomar muito cuidado e usar sempre que se tem uma inflamação muito significativa. Então, a gente sempre fala que o corticoide a gente usa a dose mínima eficaz, mas em um curto período de duração. Por quê? Porque ele tem muitos efeitos adversos, né? E no olho, ele pode aumentar a pressão intraocular, gerar uma catarata. Então, tipo, a gente tem que usar no mínimo tempo de duração possível. Existem hoje também combinações tópicas, né, de antibiótico com corticoide, quando quando a inflamação e essa infecção elas coexistem, é legal também da gente estar usando. E aí eu vi que alguns estudos falam também da ciclosporina tópica, né, que mostrou bastante melhora em sinais inflamatórios da margem palpebral. Os lubrificantes geralmente é um tratamento adjuvante a esses medicamentos que eu citei, também a higienização, justamente por conta dessa questão que a gente falou da deficiência da lágrima, dessa lágrima mais evaporativa. Lembrar que se a gente for usar mais que 4 vezes por dia o lubrificante, é ideal que a gente use então sem conservante. O tratamento do Demodex geralmente, né, que ele é o tratamento